Amém, amém, glória a Deus. Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Este hino foi escrito baseado em Salmos 46, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E é com este pensamento de que nós temos o nosso Deus, nós temos o socorro presente em todos os momentos de tribulação, em todos os momentos da nossa vida, que nós vamos, nesse momento, continuar a adoração, orando ao nosso Deus. Bill, seja bem-vindo. Nós estendemos as nossas... Bom dia, estendemos as nossas boas-vindas a cada um dos nossos irmãos, a cada família aqui representada. Estendemos as nossas boas-vindas a você. E, neste momento, nós vamos orar e vamos fazer 2 orações. Você faz a primeira, eu faço a segunda. Ok.
Oremos então, meus irmãos. Querido Pai que estás no céu, santificado seja o seu nome. Nós te exaltamos, te louvamos, porque tu és o único e verdadeiro Deus. O Deus que nos criou e tem a cada dia nos atraído ao seu amor. Queremos pedir que atenda a nossa oração, o nosso pedido, aceite a nossa adoração a ti, e que, como resposta, o Senhor nos dê o perdão e a paz, como também o Santo Espírito sobre nossas vidas. Que o Senhor refrigere a nossa alma, que o Senhor nos prepare para os eventos finais da história deste mundo. Humildemente te peço o perdão dos meus pecados e que o Senhor venha estar me capacitando para transmitir a tua mensagem. Nós oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pai querido, continuando na tua presença, continuando a oração do teu servo, nós também pedimos perdão por nossos pecados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Esse é o nosso pedido, Senhor. Faça a tua vontade na vida de cada um de nós que aqui está e com cada um dos nossos irmãos. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Unja teu servo. Fale conosco, Senhor, poderosamente, para que saiamos daqui alimentados e fortalecidos pelo teu poder. E já te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Bill, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Irmã, eu agradeço a oportunidade. Antes de começar, eu queria fazer só uma pergunta aqui, uma questão técnica. Eu tenho uns PowerPoints aqui para poder projetar. Como é que eu faço para projetar aqui, irmã? Estou bem leigo aqui nessa questão. Eu mandei aqui. A Lígia e a Iaponira podem falar aqui. No meio da sua tela, viu? Está escrito aí, compartilhar a tela. Seu PowerPoint está aberto aí? Está aberto. Ok. Vamos ver aqui. Clique em cima dele. Certo. Aqui. Deixa eu projetar ele todo. E aí, já abriu. Já deu aí? Abriu aqui. Você pode clicar em apresentação de slide. Ele vai abrir todo. Apareceu aí? Ele apareceu. Deixa eu voltar aqui na primeira. Ok. Agora, como é que eu faço para colocar a minha tela aqui no meio aqui? Como é que eu faço esse vai e vem aqui? Agora que andou. Você saiu? Vocês estão me vendo ou estão vendo o slide agora? Só estamos vendo você, o slide sumiu. O slide sumiu, ok. Então, eu vou deixar ele daqui a pouquinho, eu projeto ele de novo. Okay. Vamos tentar vamos ver se vai dar certo. Então, vamos lá. Um bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui, pelo convite. Me chamo Bill Stanley, sou aqui de Sinop, Mato Grosso. E eu recebi o convite da nossa irmã Cristine. Deixa eu ver se eu falei certo o nome da irmã, acredito que sim. E para mim é um prazer muito grande compartilhar a palavra de Deus. Conheci ela num dos projetos Vem para o Campo, né? Feito aí no Espírito Santo. E para mim é uma alegria muito grande poder estar compartilhando a mensagem. Eu considero que essa oportunidade deve ser algo muito especial para nós, principalmente pelos momentos que nós estamos vivendo hoje em dia. Um momento delicado não só para o Brasil, mas como também para o mundo inteiro. Vem passando por uma crise política. Nós vemos ali uma crise entre as instituições, como também uma crise no judiciário, né? Mais especificamente aqui no Brasil. Tem um texto da Bíblia que encaixa bem para a situação
presente aqui do Brasil, né, que está lá em Isaías 59:14, fala que o direito se retirou, a justiça é posta de lado e a verdade anda tropeçando nas praças. Outras traduções diz tropeçando nos tribunais, como diz em Isaías 59:14. Nós vemos que as notícias, os rumores são de guerras, são de conflitos. E como se não bastasse, a igreja também enfrenta crises. Nós vemos aqui não só as igrejas, mas também as famílias. Em outras palavras, nós podemos dizer que o mundo está em agitação. E estamos, vamos dizer assim, de uma forma bem clara, estamos na beira de um colapso. Podemos até assim dizer. Essas palavras, eu acredito que não soam como um alarmismo ou um exagero da minha parte, ter uma compreensão atual a condição que nós estamos vivendo aqui no Brasil, como também no mundo. É algo que é simplesmente uma realidade. E isso, tanto para qualquer um, pode chegar a essa conclusão. E muitas vezes eu fico me perguntando o que eu devo pregar, o que eu devo falar. E quando eu lembro dessas situações, me vem na mente uma das falas de um pastor, que ele diz que o momento que nós estamos vivendo é tão solene que as nossas palavras, nossas pregações, nossas atitudes devem ser como um tiro de sniper, ele compara assim, né? Precisamos ser diretos, retos e acertando o alvo todas as vezes. Não podemos tomar o luxo de ficar falando coisas inúteis, muito menos vendo, assistindo ou principalmente até pregando coisas inúteis. Não podemos mais tomar o luxo de falar sermões que ficam rodeando, falando entre linhas. Nós precisamos ser claros, direto ao ponto e no cerne da questão. Isso é muito importante nós compreendermos. Não podemos tomar o luxo de apenas pregar sermões que são agradáveis, doces, bonitinhos, que não confrontam com os nossos pecados, que não confrontam com a nossa natureza pecaminosa. E o motivo disso é que o tempo é curto, as almas são preciosas e Satanás ele está em guerra contra o povo de Deus e procurando uma oportunidade para nos destruir. Então, feito essas considerações iniciais, não se admire se a mensagem desta manhã for clara, reta e direta ao ponto. Esse é meu objetivo nesta manhã. O tema, como eu mencionei para nossos irmãos, tem como título O Terceiro Anjo. É um título muito importante para nós adventistas, né? Nós que cremos no chamado da Igreja Adventista para pregar as últimas mensagens de advertência ao mundo de Apocalipse 14. Deus levantou esse movimento para finalizar a obra com essa proclamação dessas 3 mensagens. E acontece que muitas vezes nós não entendemos o conteúdo da mensagem, ou muitas vezes não vivemos a mensagem que Deus nos chamou. Então, nós precisamos entender que mensagem é essa. Qual que é a relevância para nós, para nossos dias hoje, né? E deixa eu ver aqui se eu consigo projetar. Vamos lá. Muito bem. Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse 14. Nós vamos ler alguns versos, Apocalipse 14, verso 9 ao 12. E ali diz o seguinte: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez.
Querido Pai que estás nos céus, nós acabamos de introduzir com a leitura da Tua Palavra e humildemente te pedimos, ó Deus, mais uma vez, abra nossa mente. Talvez chegamos aqui cansados da rotina, do dia a dia, estamos um pouco sonolentos, mas queremos te pedir que o Senhor nos desperte. Desperte do sono, ó Pai. Não só do sono físico, mas do sono espiritual. Desperte-nos da nossa letargia, da nossa demora. Que o Senhor nos desperte, ó Pai, para um reavivamento, para uma entrega, para uma verdadeira religião, um verdadeiro relacionamento contigo. E humildemente eu te peço o seu Santo Espírito para nos dar entendimento agora. Que ao ouvir a tua palavra não seja apenas mais uma leitura, uma reflexão, mas seja o poder de Deus falando ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Nós vemos aqui, então, irmãos, algo muito sério, uma advertência para os habitantes dessa terra. Nós vemos aqui um aviso de Deus que deve ser proclamado pelos seus mensageiros. Nós somos esse anjo que proclama essa mensagem. E a advertência nós vemos aqui pelo menos para 3 grupos, né? Para a besta, o sistema papal, né? Nós vemos aqui para aqueles que formam uma imagem à besta, que são os protestantes que se apostataram, como também para aqueles que recebem o selo ou a marca da besta. São aqueles que participam, mesmo que não concorde, mas que indiretamente ou de alguma forma está unida a esse falso sistema de adoração. Então, esses são o público destinado, essa advertência é a esses 3 grupos, para todos os habitantes da terra. Mas qual que é a mensagem? Nós vemos aqui que é uma mensagem que chama as pessoas a uma verdadeira adoração. Chama as pessoas para despertarem para o está escrito, para a sua lei, para a pregação do evangelho eterno. E aqui nós vemos, nesses textos aqui, principalmente uma ênfase na questão da justificação pela fé. Fizeram uma pergunta, irmão White. Irmão White, qual que é a mensagem do terceiro anjo? E aí nós vemos aqui a resposta dela. E por isso, a importância desse tema para nós. Olha a resposta dela, acompanhe aqui comigo. Vocês estão acompanhando aí? Nesse slide, dá para ver certinho? Só para dar um feedback aí. Sim. Ok. Perguntaram para ela qual era a mensagem do terceiro anjo. E está lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 372. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então, quando nós proclamamos a mensagem do terceiro anjo, a mensagem da justificação pela fé, estamos cumprindo o chamado, cumprindo a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Então, a justificação pela fé é um tema fundamental. Tanto é que em Testemunhos Seletos, volume 2, página 373, diz o seguinte: a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Então, quando falamos de proclamar, de anunciar o evangelho a todo mundo, o coração do evangelho é a mensagem da justificação pela fé. É a mensagem da justiça de Cristo. É a mensagem daquilo que Deus faz por nós. Então, posto essas considerações sobre o que é a mensagem do terceiro anjo, entendemos que é a mensagem da justificação pela fé. Mas se fosse para você explicar o que é a mensagem da justificação pela fé, conseguiria explicar o que você diria, qual seria a sua resposta, por onde você começaria? Então, essa será a reflexão desta manhã. Nós vamos destacar aqui os pontos principais da mensagem da justificação pela fé, que precisamos entender, precisamos viver e também anunciar a todo mundo, a todas as pessoas de nossa geração. Nós vamos ver agora o que é a mensagem da justificação pela fé. Vamos ver na Bíblia, no Espírito de Profecia. Eu peço que você preste bastante atenção para que possamos compreender juntos. Perguntaram para ela também,
o que é a mensagem da justificação pela fé? Foi feita essa pergunta também para ela. E a resposta veio em Testemunhos para Ministros, página 456. Justificação pela fé é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Então, nós vemos que a obra da justificação pela fé é uma obra de Deus, em que Deus lança a glória do homem no pó, para que ele possa fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. E nós vemos essa ideia em várias partes da Bíblia. Deus sempre quer lançar a nossa glória no pó, porque simplesmente não temos glória alguma, estamos destituídos da glória de Deus. Ele não quer lançar, na verdade, a nossa glória no pó. Na verdade, ele quer apenas abrir nossos olhos para enxergar em que situação está a nossa atual glória, vamos dizer assim, né? E que aqueles que chamam de alguma reputação mundana como glória está muito enganado. E nós vemos aqui, então, eu projetei aqui o texto para ganharmos um pouco de tempo, mas quando nós vamos ali em Isaías 64:6, diz o seguinte: mas todos nós somos como um imundo, e todas nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, Isaías deixa bem claro que nós somos como um imundo. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, algo repugnante. Não temos nada em nós mesmos para nos recomendarmos a Deus ou oferecer como algo positivo em nosso favor. Romanos 3:23 reforça, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não temos glória alguma. Se temos algo, isso vem de Deus. Em Apocalipse 3:17, destaco também que diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Querido irmão, essa é a nossa condição. Infelizmente, é a nossa realidade. Não temos nada que nos recomende a Deus e não podemos fazer nada por nós mesmos. Por isso que a irmã Arte diz que é uma obra de Deus, o poder de Deus, em lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Muitas vezes, nós, quando olhamos ali um assassino, um ladrão, uma prostituta, um pedófilo, muitas vezes nos sentimos melhor do que eles, né? Falando, eu não faço todas essas coisas, ou não estou tão ruim assim, né? Só que é uma grande ilusão pensarmos nisso. Isso seria algo, você se auto-sabotar. Porque muitas vezes esquecemos que aos olhos de Deus, se nós soubéssemos, compreendêssemos como o orgulho é repugnante aos olhos de Deus, pensaríamos duas vezes antes de sentirmos melhor do que um pecador como esses aí que eu acabei de citar. Muitas vezes nós precisamos olhar para essas pessoas e falar, Senhor, sou tão pecador como esse. O orgulho não é tipificado como crime, o orgulho não é reprovado pela sociedade, mas aos olhos de Deus é um dos, vamos dizer assim, até cita no Caminho a Cristo, que é o pior, que causa a maior repugnância aos olhos de Deus. Por isso, nós precisamos enxergar nossa real condição de orgulhosos, egoístas, avarentos, ou como diz lá em Isaías, imundos. Não temos outras palavras para melhor descrever a nossa condição. Lá em Romanos 3, capítulo 3, verso 9, eu citei aqui 3 etapas, reforça muito bem essa ideia, de que não é uma ideia da irmã White, é uma ideia que é descrita em toda a Bíblia. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, verso 9. Dá um feedback, tá todo mundo acompanhando aí, o raciocínio, todo mundo ouvindo bem? Sim. Ok. Então, abra sua Bíblia em Romanos 3, do verso 9
Vamos ler até o verso 12. Diz o seguinte, não vou ler, na verdade, até o 18, vou ler tudo aqui. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víboras está em seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os teus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa condição do homem, não só do tempo do apóstolo Paulo, não só dos mundanos, todos nós. Essa é a nossa condição. Primeiro passo para entendermos a mensagem da justificação pela fé. Preste bem atenção, irmão. É entender qual é a sua condição. Qual é a minha condição. Como eu estou, como sou eu aos olhos de Deus. Somos esse perfil destacado descrito aqui em Romanos, do 9 ao 18. Não há um justo, estamos todos extraviados. E aí no verso 19 ao verso 20, relata qual é o papel da lei nesse processo da justificação. É a lei que nos limpa? Vamos ver aqui. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então nós vemos aqui que a lei, nessa obra da justificação, não vem para nos limpar, ela vem apenas para nos revelar aonde estão os nossos defeitos. Você olha para a lei, você olha para o espelho, é como um espelho, né? E você vê ali, opa, tá sujo aqui, tô com um problema aqui. E ele apenas te revela, ele te mostra o quão culpável eu e você somos. E ela mostra ali que em nós não temos nada de bom. Qual é o papel da lei? Também, ela nos remete para aquele que é capaz de nos limpar. Ele nos remete para aquele que é a fonte das águas das águas vivas, que realmente pode nos purificar da nossa condição. E aqui, então, ela aponta para Cristo. Nós vamos ler do verso 1 ao 26. Leia comigo. Verso 21 ao 26. Qual é o papel de Cristo na justificação pela fé? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vemos aqui o seguinte, que o papel de Cristo é por ele que encontramos a salvação. Ele que nos salva do pecado. Isso é de forma gratuita. Não há indulgências, não há obras que possam me recomendar. Isso nós devemos fazer pela fé no seu sacrifício, naquilo que ele fez por nós, em nosso favor. E eu coloquei aqui de uma forma bem simples, porque eu quero que essa mensagem, embora ela tenha alguns aspectos teóricos, às vezes difíceis de compreender, eu queria deixar de uma forma bem simples para que todos compreendam. A pergunta que nós estamos fazendo aqui, qual é a mensagem da justificação pela fé? Nós vemos aqui, a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó e fazer por ele aquilo que não pode fazer por si mesmo. E nós estamos vendo aqui alguns textos em que ele, Cristo, ele
se coloca como o sacrifício em nosso lugar. E eu coloquei aqui um resumo de uma forma bem simples para que todos entendam. E leia comigo aqui, acompanhe a leitura. A justificação pela fé é o poder de Deus para perdoar o pecador arrependido e transformá-lo em uma nova criatura. Então, meu querido irmão, a justificação, depois de tudo isso, desses versos que nós acabamos de ler, resumidamente, é o poder de Deus de perdoar todo pecador que se arrepende. Como também é o poder de Deus para transformá-lo em uma nova criatura. Espero que isso tenha ficado bem claro quanto aos conceitos mais básicos da justificação pela fé. E eu queria colocar agora um exemplo, que eu gosto bastante de deixar algo o mais prático possível, colocar o mais próximo à nossa realidade para que a gente possa compreender. Eu quero citar aqui um exemplo bíblico da justificação pela fé. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Espero que todos estejam acordados aí, prestando atenção. Eu sei que a rotina não é fácil, as atividades do dia, mas que pela graça de Deus você possa estar aí desperto e acompanhando o raciocínio para que a gente possamos crescer juntos no conhecimento da graça de Deus. Muito bem, você abriu aí Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao 11. Eu não vou ler todos os versos, como eu falei, devido ao tempo. Vou dar uma resumida e vamos ler os últimos versos finais, que será o verso 10 e o 11. Nós vemos aqui a história de uma mulher que ela foi pega em flagrante adultério. Os fariseus, escribas, eles fizeram isso para propor uma armadilha para Jesus. Eles fizeram toda essa trama. Quando pegaram ela no flagra, né? Trouxeram ela para perto de Jesus ali e falaram: mestre, pegamos essa mulher em adultério. O que o Senhor nos diz? O que devemos fazer? E tudo isso não passava de uma armadilha para Jesus, né? Como a maioria de vocês já conhece. Se Jesus falasse assim, apedreja, ele estaria indo contra a lei dos romanos, porque não poderia se condenar à morte ninguém sem um devido processo legal da lei romana. Mas se Jesus falasse absolve, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que falava que deveria morrer quem fosse pego em adultério, né? Ser apedrejado. Jesus, então, ele como se estivesse ignorando toda aquela confusão, aquela turba agitada, todo aquele movimento, ele se agacha na terra e começa a escrever, né? E aí, as pessoas, não entendendo porque Jesus não está respondendo, indagam de novo, insistem: mestre, o que devemos fazer? O que diz a respeito desse grave fato que estamos te apresentando, né? E aí Jesus, então, ele, depois de insistir, né? Ele levanta para eles, olha e fala: olha, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ele depois fala isso, fica quieto e novamente retorna, continua escrevendo no chão, e as pessoas curiosas, querendo entender, chegam perto de Jesus e quando eles olham para o chão, eles veem o que Jesus está escrevendo: o seu nome e os seus pecados. Constrangidos, eles agora, então, ninguém tem coragem de tirar a sua primeira pedra. E querendo fugir daquela situação, largam e, vão embora. Começando pelos mais velhos. Imagina que situação humilhante aquilo, né? Mostrando a hipocrisia, revelando para eles os mais terríveis pecados do coração dessas pessoas. E aí, como todos agora começam a largar as suas pedras e desistir, chegamos aqui no verso 10 e 11, que diz o seguinte: erguendo-se Jesus, capítulo 8 do Evangelho de João, versos 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques
e não peques mais. Várias parábolas, histórias da Bíblia exemplificam a mensagem da justificação pela fé. E essa aqui é uma dessas mensagens que exemplificam claramente a mensagem da justificação pela fé. Acompanhe comigo o pensamento. Essa mulher adúltera, ela foi pega na prática do pecado, na transgressão da lei. Ela não merecia o perdão, pelo contrário, ela merecia a morte. Como diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ela não possuía argumentos para se justificar ou palavras para ficar ali se defendendo. O Espírito de Profecia, lá no Desejados das Nações, fala que quando Jesus falou que quem estiver sem pecado atire a primeira pedra, fala que ela até se preparou para tomar as primeiras pedradas. Não havia nela ali nenhum espírito de presunção. Ela, em lágrimas, em soluço e desespero, apenas aguardava a condenação. Mas Cristo leu o seu coração, sua profunda tristeza pelo seu pecado e a sua condição pecaminosa. Cristo, então, ofertou a ela o seu perdão, deu a ela o título de perdoada. E ela, então, com os braços da fé, estende ali e pega com os braços da fé aquele título, como dizendo assim, eu não mereço, mas eu aceito, Senhor. Eu aceito o seu perdão. E neste momento, quando ela aceitou esse perdão, preste bem atenção, meu irmão, ela foi plenamente perdoada. Seus pecados foram lançados nas profundezas do mar, esquecidos, apagados, riscados nos livros de Deus. Foi instantâneo. Naquele momento, Cristo ofertou, ela aceitou e foi justificada. Os seus pecados foram apagados, remidos. E Cristo então finaliza: então vá e não peques mais. Essa história revela a condição de muitas pessoas neste mundo, quando ouvem a mensagem da justificação pela fé. E eu separei aqui pelo menos 4 grupos, eu quero que você preste bem atenção. Tente se identificar em qual grupo você está. O primeiro grupo são aqueles que estão querendo o perdão, mas ainda não se arrependeram. Eles querem ser perdoados dos seus pecados, mas não sentem tristeza profunda pelos seus pecados. Eles sentem mais tristeza pelas consequências do pecado do que pelo pecado em si próprio. Ou, às vezes, nem sequer reconhecem que estão pecando, né? Nem se reconhecem que são orgulhosos, nem reconhecem que são vaidosos, cheios de si, nem reconhecem a sua real condição. O primeiro grupo, então, irmão, falta tristeza. Tristeza pelo seu pecado. O segundo grupo são aqueles que já se arrependeram, sentem tristeza pelo pecado, reconhecem a sua culpa, mas ainda não tiveram a ousadia, a fé o suficiente de estender o braço e dizer: Senhor, eu aceito o título de perdoado, eu aceito o seu perdão. Esse segundo grupo já entendeu a sua culpa, chora, lamenta, muitas vezes tem carregado o fardo da culpa por muitos anos, mas ainda não aceitou lançar a sua culpa, os seus fardos aos pés de Cristo. E eu quero dizer a você, meu irmão, abra o seu coração e aceite a graça de Cristo. Entenda que Ele já te perdoou. E pela fé nos méritos de Cristo Jesus, entenda que você foi purificada, perdoada, e que seus pecados agora estão nas profundezas do mar. E que Cristo está agora querendo te dar a paz do perdão. Entender que você precisa lançar essa culpa fora que você carrega ao longo desses anos. Pelo erro que de fato você cometeu. Mas Ele é capaz e poderoso para te perdoar e te trazer a paz e a cura para as suas feridas. Então, esse grupo, eu digo a você, tenha fé, meu irmão. Ele já te perdoou. O terceiro grupo que eu destaco aqui são aqueles que já se arrependeram, já aceitaram o perdão, mas ainda não entenderam a segunda parte da mensagem de Cristo, quando ele disse: vá e não peques mais. Esse grupo, ele vive muitas vezes numa gangorra espiritual. Ele sobe, desce, e nunca sai do lugar. Peca, pede perdão.
peca, pede perdão e nunca avança, sempre fica no mesmo pecado, sempre fica na mesma situação e por anos carrega um vício, um mau hábito acariciado no coração. Ainda não entendeu que precisa abandonar o pecado. Querido irmão, esse terceiro grupo, ele precisa entender que a caminhada cristã, a justificação pela fé, é como uma escada, que a cada dia a gente sobe degraus, que a cada dia a gente avança, progride. Se o meu problema é um determinado pecado X, eu preciso me arrepender e falar, Senhor, me dê o perdão e procurar a vitória sobre esse pecado, procurar o abandono desse mau hábito. Nós precisamos entender que precisamos progredir e avançar, sair dessa estagnação, que hoje está bem, amanhã está mal, e fica nesse sobe e desce e nunca avança. Nós precisamos entender que precisamos abandonar nossos pecados. E o quarto grupo, esses suspiram e gemem pelos seus pecados. Esse quarto grupo, ele reconheceu a sua culpa, ele aceitou os méritos, o perdão imerecido de Cristo Jesus pela fé. E pela fé ele abandona os seus pecados a cada dia. Querido irmão, eu te faço a pergunta, em qual grupo você está hoje? Qual grupo você se encontra? Está precisando de arrependimento, tristeza pelo pecado? Está precisando de fé para aceitar que foi perdoado? Está precisando abandonar os seus pecados? Ou você já entendeu plenamente a mensagem da justificação pela fé? Em que ele te dá o poder para te perdoar e, ao mesmo tempo, para te transformar em uma nova criatura. Em qual grupo você está? Estamos chegando aqui na parte final e eu gostaria de destacar 2 pontos que a mensagem da justificação pela fé nos traz. A mensagem da justificação pela fé, ela tem pelo menos 2 etapas, 2 momentos. E lá no livro Mensagem aos Jovens, página 35, diz o seguinte, acompanha comigo a leitura, preste bem atenção. A justiça pela qual somos justificados é imputada. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, a nossa adaptação para ele. Aqui nós vemos que existe uma diferença entre a justificação e a santificação. Eu quero gastar alguns segundinhos, minutinhos nesse momento. Nós vemos que existe uma diferença entre esses 2 momentos. A justificação, ela é instantânea. A justificação é algo que Cristo faz por mim. É no momento. Eu me arrependi, senti tristeza por aquele pecado, pedi perdão a Deus e aceitei pela fé os méritos dele para me perdoar. É instantâneo. Naquele exato momento eu fui justificado, plenamente perdoado. É o poder de Deus para me perdoar. É aquilo que Cristo faz por mim. A santificação, ela é um processo. É o que Cristo faz em mim. É algo que é uma adaptação minha para o céu. A santificação é o poder de Deus para me libertar do pecado. Eu quero que você entenda bem essa diferenciação. A justificação é o que Cristo faz por mim. A santificação é o que Cristo faz em minha vida. A justificação é o poder de Deus para me perdoar do pecado. A santificação é o poder de Deus para me libertar do pecado. Então, querido irmão, quando passamos pela justificação, entendemos claramente esses 2 aspectos. Devido ao tempo, eu não vou poder esgotar todos os detalhes sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam que a justificação é o título para o céu. É o meu ingresso de entrada. E a santificação é a minha adaptação para o céu. A justificação eu aceito pela fé. E a santificação? Eu pergunto para vocês, é pela fé ou pelas obras a santificação? Eu quero deixar bem claro, a santificação também é pela fé, meu irmão. Quando Cristo ele falou assim, sem mim, nada podeis fazer. Cristo não falou que sem mim podeis fazer algumas coisas.
Não, Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então, a santificação, a minha adaptação para o céu, a minha transformação para o céu, eu faço também pela fé, pelo poder de Deus. Enquanto nós não entendemos isso, cairemos repetidas vezes no legalismo. Nós poderemos ser enganados e, repetidas vezes, nós nos frustrarmos ao tentar uma santificação, uma preparação pelas nossas próprias forças. Precisamos entender que é o poder de Deus atuando diretamente na sua e na minha vida, transformando o seu paladar, transformando os seus hábitos, transformando o seu estilo de vida, transformando os seus pensamentos, transformando os seus gostos, transformando as suas prioridades, meu irmão. Então, nós precisamos entender que é pela fé que Deus atua transformando as nossas vidas. Então, eu queria citar um outro exemplo, né? Imagine que alguém falou assim, olha, eu vou realizar um sonho para você. Eu vou pagar uma viagem para você e a sua família. Tudo incluso e por minha conta. Você aceita? A partir do momento que você aceita e pega aqueles ingressos, aquelas passagens de viagem, vamos supor que seja para o Canadá, um lugar de inverno, frio, e você fala, não, eu aceito. Você entendeu o primeiro passo da justificação pela fé. Você se apegou ao que Cristo fez por você. Ele te deu o título de perdoado. Então, quando você pega esse título de passagem, esse ingresso, você está aceitando o que essa pessoa está fazendo por você. Mas você não pode ir para uma viagem dessa para o Canadá de shorts, de camiseta e chinelo. Você não está indo para as praias ou para uma região tropical brasileira, né? Você está indo para um lugar extremamente frio. Você precisa se adaptar para essa viagem, né? Você precisa comprar roupas, comprar malas adequadas para essa viagem. Você precisa se preparar como é o costume, como enfrentar as dificuldades daquele clima. Então, você precisa se adaptar. Se você for para lá do jeito que você está hoje aqui, a sua viagem será infeliz. Da mesma forma, meu irmão, preste bem atenção. Se não passarmos, se não entendermos o processo pleno da justificação pela fé, que é o poder de Deus para me perdoar e me transformar, até o céu será infeliz para você. O céu será um inferno para aqueles que não entenderam, que não foram santificados aqui nessa terra. Isso parece algo assustador, mas é uma realidade. E no livro O Grande Conflito fala que por amor Deus não permitirá que as pessoas entrem ao céu, porque viverão eternamente infelizes. Deus não quer pessoas infelizes no céu. Então precisamos passar por esse processo da santificação aqui, mudando, transformando nossos gostos, hábitos. Por isso que a Bíblia é muito clara. Olha aqui o texto que eu projetei aqui. Já estamos nos 2 últimos textos finais. Olha o que diz lá em Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? Ninguém verá o Senhor. A santificação, ela faz parte da justificação pela fé. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E eu finalizo com o último texto, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Querido irmão, se queremos ser justos aos olhos de Deus, precisamos entender, precisamos aprender a viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Somente os que vivem pela fé serão justificados. E eu faço um seguinte apelo aos irmãos que estão me ouvindo aqui. Se queremos estar no céu, precisamos de uma mudança completa. Não apenas como indivíduos, mas como um povo. Por isso, é a hora de falar sobre o que está escrito. Mas lembremos-nos, meus irmãos, o testemunho direto, mais direto do que o que foi de João Batista, é o que causará uma sacudidura. Tudo que puder ser sacudido, provado e testado, será.
Grave isso. Será ouvida uma voz de repreensão ao pecado, um chamado à pureza de vida e santificação. Todo aquele que ama ao Senhor Jesus Cristo compreenderá que Ele, em sua infinita misericórdia, enviou essa repreensão, por amor e com o objetivo de me salvar. O compassivo Redentor, que busca me preparar para a grande prova final, ele busca preparar todo aquele que com paciência se submete diariamente a ele. E precisamos morrer para o mundo, subjugar o eu, subjugar as vontades próprias e não santificadas, até que a nossa mente seja a mente de Cristo. A escolha precisa ser feita hoje, e a decisão é sua. Você escolherá ser ouro puro ou um metal vivo. Faço aqui essa reflexão e apelo aos corações dos irmãos. Precisamos entender a mensagem da justificação pela fé. Mas, além disso, precisamos experimentar ser uma realidade em nossa vida, em que a cada dia Deus, ele manifesta o seu poder para transformar o nosso coração. Quero deixar aqui também uma mensagem de conforto. Talvez você está ali na sua caminhada e de repente caiu alguns degraus ou até mesmo todos os degraus. Nessa hora precisamos lembrar o que o apóstolo João fala. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado, Cristo Jesus, o justo, que está intercedendo por nós à direita do Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que possamos nesse dia buscar uma entrega mais profunda ao nosso Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. Nós, neste momento, vamos fazer, são 3 orações. A terceira, ela é cantada. Bill, você pode fazer a primeira oração? Posso. E nós vamos ver a mãozinha que tiver aqui, quem se manifestar para fazer a segunda. Quem gostaria de fazer a segunda oração? Posso. Cristine vai fazer a segunda oração. Vamos dobrar os nossos joelhos e a terceira, então, será cantada. Oremos ao nosso Deus. Bill? Nosso Pai que estás nos céus, santificado e exaltado seja o seu nome, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por seu infinito amor por nós. Te louvamos porque imerecidamente o Senhor nos perdoa. Lança nossos pecados nas profundezas do mar e nos dá uma nova oportunidade a cada dia. Queremos dizer ao Senhor, ó Deus, em grupo como também individualmente, nós aceitamos o seu sacrifício. Nós aceitamos aquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque o Senhor, além de pagar o preço, ainda intercede por nós junto ao Pai. Por favor, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Cada um que está aqui nesse grupo, ó Deus, o Senhor sabe das lutas e as nossas fraquezas. Que pela sua graça o Senhor nos purifique, apague as nossas transgressões. Que possamos estar agora, quando o Senhor olhar para nós, não ver nós pecadores, mas ver a justiça de Cristo sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, manifeste o seu poder para que possamos entender e lançar as nossas culpas aos seus pés, aceitar o seu sacrifício e não carregar isso ao longo dessa vida. Como também, ó Pai, te pedimos o poder de Deus para alcançarmos a vitória sobre nossas fraquezas, nossos maus hábitos, sobre nossos pecados. Que o Senhor transforme o nosso coração, transforme o nosso caráter, que a cada um que está de joelho na nossa oração agora, ó Pai, o Senhor dê poder para que seja um vencedor, para que seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Que o Senhor escreva os nossos nomes nos livros da vida, ó Pai. Que o Senhor nos traga a paz e a certeza da salvação. E finalizo, ó Pai, intercedendo pelas famílias, pelos filhos das pessoas que estão aqui em oração. Que o Senhor preserve, que o Senhor não desista, que o seu Santo Espírito trabalhe nos corações
dessas famílias, ó Pai. Talvez aqui tenha alguma pessoa que está intercedendo aqui pelo seu marido, ou pela sua esposa, ou pelos seus filhos, ou por algum irmão, parente, algum amigo. Que o Senhor, ó Pai, derrame o seu espírito para que essa pessoa seja convencida do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor, ó Pai, trabalhe nos corações, preparando nossas vidas para o encontro com Jesus nos ares, para que quando chegar o grande dia, possamos estar com o nosso caráter semelhante ao de Cristo. Possamos ter finalizado a obra de pregação do Evangelho a todo mundo, para que o mundo entenda a justificação pela fé, o que Cristo faz por nós e por todos os seus filhos aqui nessa terra. Nos abençoe e nos guarde, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, continuando na tua santa presença, eu louvo ao Senhor, meu Deus, porque tu és santo, santo, santo és o Senhor. Que o Senhor, meu Deus, a sua santidade possa chegar até nós. Que o Senhor, com a sua justificação, o sangue que derramou na cruz do Calvário, possa nos justificar, meu Pai, e que assim nós possamos caminhar em novidade de vida, e nós possamos ser santificados a cada dia pelo teu poder, meu Pai. Nada vem de nós, que o Senhor nos dê o teu poder, meu Pai, para nos santificar. Que o Senhor nos ajude a caminhar, meu Deus, retamente nos teus caminhos. Que o Senhor nos ajude a ser luz para as pessoas que nos rodeiam. Precisamos, meu Pai, ser justificados em primeiro lugar e depois nos santificar para estarmos junto ao Senhor nos céus. É o nosso desejo, meu Pai, nós que estamos aqui todos os dias buscando essa consagração, meu Pai. Que o Senhor tire de nós, meu Deus, o véu dos nossos olhos para que nós possamos enxergar que só o Senhor pode nos justificar e nos santificar. Coloque em nós tanto querer quanto efetuar, meu Pai, porque de nós mesmos nós queremos só o que é mal. Nós somos pecadores, que o mal habita em nós, o nosso coração é cheio de coisas ruins. Mas tira, meu Deus, nos purifica o nosso coração e as nossas mentes. Abra as nossas mentes para que possamos entender, meu Pai, a justificação pela fé. Que a mensagem do terceiro anjo, meu Deus, possa ter entrado em nossa mente hoje, que é a justificação pela fé. E que nós possamos caminhar de agora em diante na busca dessa santificação, meu Pai. Coloco o Bill e família em tuas mãos, que o Senhor venha abençoar a Crisley, o Estevão e a criança que está por vir. Que o Senhor abençoe essa família, meu Pai, derrama suas bênçãos, sua proteção sobre eles. E cada um aqui presente, meu Pai, cada família aqui representada, que seus santos anjos estejam protegendo, meu Deus, esteja fortalecendo os teus filhos. É o que eu te peço e agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, minha filha. Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, neste momento, é o momento que nós abrimos para as considerações. É o momento que nós abrimos para você compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração através da mensagem que nos foi enviada. Aqueles que sentirem o desejo, pode levantar, se manifestar aí com a mãozinha. Enquanto alguém se manifesta, me chamou a atenção várias passagens, mas o início da mensagem já me chamou muita atenção, Bill,
quando você destacou a importância do tempo que nós estamos vivendo e não perder tempo no que falar. E eu achei muito importante, porque nós estamos vivendo no finalzinho, não temos mais tempo a perder, né? Cuidar com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. E eu achei muito, muito importante. E até sermões diretos. Eu anotei aqui o que fala a mensagem aos jovens, né, que você leu, a importância as mensagens serem claras e diretas, né, pelo tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em tempo de guerra, né? Não é tempo do soldado sentar, não é tempo do soldado brincar. E eu gostei muito. E louvado seja Deus a nossa atenção com relação aos que nós estamos vivendo. Amém. Alguém, enquanto ninguém se manifesta aqui, tem uma outra mensagem também que chamou a Cristine também levantou a mão. Tem outra mensagem que chamou muito a minha atenção, nós compreendermos como é a vida cristã, né? Porque realmente nós ficamos pedimos perdão e vamos de novo, né? A vida cristã como uma gangorra. Gostei muito da maneira como você aplicou. É para ser uma escada, né? De glória em glória, né? Para ir clareando e nós crescermos e não ficar essa gangorra. Que o Senhor nos ajude e que nós tenhamos uma verdadeira compreensão nos nossos corações. Cristine, amém. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, Bio, bom dia a todos. Eu estava aqui pensando, quando ele estava falando, né, sobre a justificação pela fé, e eu estou lendo aquele livro que chama Que Farei para Herdar a Vida Eterna. E aí eu fiquei pensando em que nós podemos adaptar, encaixar a história do jovem rico, né, na justificação pela fé. Porque quando Jesus, quando ele perguntou para Jesus o que ele faria, o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, e Jesus falou, Jesus disse, né, tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus citou a lei, né? Jesus citou a lei, mas no final, em Mateus 19, ele citou também, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse amarás o teu próximo como a ti mesmo não está na letra da lei, né? Então, todos os mandamentos, eu entendi assim, que Jesus falou que não adianta só guardar todos os mandamentos que estão na letra da lei, mas somente ele poderia dar o fechamento, eu diria assim, no caso, o amor que é o próprio Jesus. Isso seria uma justificação pela fé? O que você me fala, Bio? Me ajuda aí a interpretar. O que eu quero dizer, o que você está querendo dizer é algo muito importante. Nós, se tentarmos guardar a lei com nossas próprias forças, nós faremos que nem os fariseus, ou como o jovem rico, guardaremos apenas a letra da lei. A letra da lei é não matar. Não matei, nunca matei na minha vida. Nunca roubei. Poderemos até parar de mentir em alguns aspectos, poderemos até parar de trabalhar, guardarmos a letra da lei, isso conseguiremos com nossas forças. Mas somente pelo poder de Deus é que guardaremos o espírito da lei. Porque Jesus falava assim, não adianta você não matar, mas odiar o seu irmão. Se eu estou odiando meu irmão, já estou matando. Então, quantas vezes eu já cometi o homicídio por ter odiado uma pessoa, por ter desejado o mal, ficado com raiva, irado. Então, só conseguiremos uma obediência perfeita pelo poder de Deus. Pelas nossas próprias forças, será algo sempre manco, algo apenas de fachada, algo apenas formal, nada na essência. Então, essa é uma grande diferença aí
jovem rico, ele ainda não guardava o espírito da lei. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas e não amava o seu próximo como a si mesmo, né? Então, essa que é a importância. Somente pela justificação pela fé, pelo poder de Deus, é que conseguiremos guardar a letra e o espírito da lei. Essa é a grande questão. Então, quando alguém vier nos questionar, falar sobre que a lei foi abolida, que hoje existem 2 mandamentos, nós poderemos falar isso aí, né? Que esses 2 mandamentos, que é o amor, resume toda a lei, que é o espírito da lei. Não é isso? Exatamente. Exatamente. E que a obediência é uma resposta pelo que Cristo fez por mim na cruz. Ele me salvou, ele entregou a sua vida. E por amor, eu vou lá e falo, Senhor, agora transforma minha vida. Eu não quero ser mais eu. Eu quero que Cristo viva em mim. E aí ele começa a me santificar. Toda vez que eu renuncio o meu eu, que eu me entrego a cada dia, ele vai a cada dia transformando o meu paladar, os meus pensamentos, as minhas atitudes, minhas prioridades e assim por diante. Amém. Obrigado, Bill. Amém. Após todo mundo falar, eu queria fazer uma observação no finalzinho. Quando todo mundo terminar, queria um pouquinho a palavra, rapidinho. Ok. Na verdade, é interessante que Romanos fala para nós, e você mostrou aqui também o papel da lei, né? Para a gente apresentar para essas pessoas que perguntam para nós. A Bíblia fala que a lei ela serve de aio, né? Aqui fala o papel da lei. A lei nos mostra o pecado, né? Porque se não tivesse, está aqui, ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. As pessoas acham que nós, adventistas, que nós achamos que a lei nos salva, né? Nós sabemos, nós seguimos o que está aqui. Aqui está dizendo, em razão... Irmã, este versículo é muito bom para nós apresentarmos para essas pessoas. Romanos 3, que o irmão leu para nós. O papel da lei, ele leu aqui. Achei muito bom que aqui está bem especificado e você colocou muito bem também colocou muito bem para nós nos slides. A condição do homem, o papel da lei, né? E o que Jesus faz por nós. Então, aqui, este versículo é bom para você apresentar para essas pessoas, para explicar para esses nossos irmãozinhos que têm essa dificuldade, visto que é Romanos 3, versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Para a pessoa entender que a lei ela que mostra. A Bíblia diz que se onde não tem lei, não tem pecado. Como é que vai dizer que alguém pecou se não existe lei? Né? E que a lei serve de aio. Né? A lei que nos mostra, é como um espelho, nos mostra o pecado. Então, eu anotei aqui para eu poder... Eu achei muito bem... Assim, achei que ficou simples, ficou bem... Anotei aqui esses slides, os três pontos que você falou, a condição do homem, o papel da lei e o papel de Cristo. Né? De 9 a 18, nós vemos aqui a condição do homem, 19 e 20, o papel da lei, e de 21 a 26, o papel de Cristo na nossa vida. Que bênção! Deus seja louvado! Anotei, eu quero ouvir esse sermão novamente, porque o Espírito Santo, na medida que a gente vai meditando, o Espírito Santo vai gravando e trabalhando nos nossos corações, né? Amém. A irmã Terezinha está com a mão levantada. Seja bem-vinda, irmã Terezinha. Bom dia a todos. Agradeço muito a Deus, a mensagem maravilhosa, muito profunda, que me tocou muito. Eu até queria que ele falasse mais um pouquinho, pelo seguinte, ele mostrou, né, da mulher adulta, né, quando chegar até ela, Jesus falou, vai, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aí me lembrou também outra passagem de uma paralítica que Jesus curou, e quando ele chegou, né, Jesus encontrou novamente após a cura, Jesus falou com ele, né, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí surgiu uma dúvida na minha mente, o seguinte, eu tenho ouvido muitas vezes, às vezes até eu mesmo tenho falado, nós somos pecadores.
que aqui está um grupo de pessoas pecadores. E na pregação, né, do irmão, neste momento, veio na minha mente, não, eu acho, né, eu queria que ele falasse, parece, eu entendi assim, não é certo nós dizermos que somos pecadores, porque nós temos a natureza pecadora, né? Nós temos a tendência para o pecado, mas nós, no caso, nós não devemos ser pecadores, porque Jesus veio, né, para nos libertar, igual, né, ficou muito bem claro, veio para nos libertar do pecado. Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado. Então, eu entendi assim, eu acho que vem, né, sempre eu tenho que falar, nós somos pecadores, eu sou pecador. Aí agora eu senti o toque do Espírito Santo, né, de não aceitar, pois eu sou pecador. Porque pelo poder de Cristo, pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, eu tenho a natureza pecadora, mas eu não devo ser pecador. Eu queria que o irmão esclarecesse mais um pouquinho isso aí. É certo, nós falamos, eu sou pecador, nós somos pecadores? Porque se Jesus morreu, eu entendi, agora que veio essa luz na minha mente. Eu queria que o irmão esclarecesse mais um pouquinho nesse sentido para nós aí. Por favor, irmão. Essa pergunta é bem interessante e às vezes até um pouquinho difícil de responder, porque é uma linha assim bem tênue, porque a gente pode cair em vários pontos errados se a gente der uma escorregadinha. Mas eu vou tentar me explicar aqui. A cada momento que a gente cresce na escada da santificação, a gente, Cristo, ele começa, a partir do momento que agora eu deixei um mau hábito, ele vem e agora apresenta um novo ponto. Quando eu venço esse ponto, ele vem e agora apresenta um outro. Fala, ó, agora que você limpou um pouco a sujeira, você está conseguindo enxergar um pouco melhor, ó, agora presta atenção, ó, tem esse problema aqui, ó. Quando você limpa, você fala, opa, peraí, mas agora eu estou enxergando que tem outro aqui, ó. Então, o que acontece? Enquanto estivermos aqui nessa terra, a luta será até a volta de Cristo. E a cada momento, a cada dia, estaremos lutando contra o pecado e as tendências pecaminosas, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, tem um outro texto que a irmã White fala que aqueles que estão sendo justificados e santificados por Deus, eles jamais se sentirão perfeitos ou se sentirão santos no sentido de que agora está tudo certo e não tem mais nenhum pecado. Não. Aqueles que estão sendo santificados, sendo transformados pelo poder de Deus, quanto mais ele fica limpo, melhor ele consegue enxergar o quão miserável ele é. Então, não no sentido de que eu sou pecador porque eu estou na prática do pecado, mas porque eu estou numa condição pecaminosa. Não quero entrar aqui também agora na questão do pecado original, de que a natureza, você já estou em pecado, que muitas pessoas confundem, né? Pecado é a transgressão da lei. Mas, ao mesmo tempo, é bem difícil de eu me explicar aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente está nessa caminhada, a gente não vai se sentir, agora estou perfeito, agora estou isento, eu já sou santo. Não. A cada dia eu vou me sentir, nossa, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vejo quão abominável eu sou. Por mais que eu já não estou na prática daqueles pecados anteriores. Porque cada dia ele vai me mostrando um cantinho escuro no meu coração, uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali, e a cada dia eu estarei progredindo na caminhada cristã. Espero que tenha sido claro. Obrigada, foi muito claro. Muito obrigada, esclareceu bastante, eu entendi. Em você falando, essa é a minha luta, né? Eu tenho tido essa experiência com Deus cada dia da minha vida. Da medida que Deus vou vencendo, principalmente, né, no processo das mudanças, né, das reformas da qual o Espírito Santo tem tocado grandemente em mim. E eu tenho tido essa experiência. Às vezes, quando eu abandono a coisa, busco de Deus com jejum, coração, consigo, né, vencer, aí Deus tem me mostrado outra. Então, eu entendi perfeitamente. Muito obrigada, esclareci bastante. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Deus seja louvado. E é interessante, Bill, que você usou na mensagem a mulher adúltera, né? Vai e não peques mais. Quer dizer, aquele pecado, eu sempre ficava pensando assim, mas, gente, e não pecar mais, mas aquele pecado,
aquela manchinha, aquela mancha que Deus tinha mostrado para ela, aquele pecado ela não cometia mais. Assim também é conosco. Nós mentíamos e quando nós entendemos, aí nós não mentimos mais. E nós transgredimos o sábado, agora não transgredimos mais. Nós criticávamos os nossos irmãos, julgávamos, agora não julgamos mais. E assim, cada dia a gente vai subindo uma escada, né? Cada dia a gente vai subindo um degrau, na medida que o Espírito Santo vai nos mostrando. Deus seja louvado. E quanto mais a gente sobe o degrau, a gente tem uma visão mais humilde da nossa condição. Isso que eu quero deixar bem claro. Um dos sinais de que estamos caminhando progressivamente na santificação é um sentimento bem humilde a respeito da sua condição. De maneira alguma de se sentir melhor ou que já está qualificado. Quanto mais puro quanto mais eu cresço na caminhada de santificação, mais eu me sinto terrível e repugnante. Se eu venci pelo poder de Deus, exemplo, 10 degraus, um exemplo, né? Sim. E eu me sinto orgulhoso por isso, caí todos de novo, porque aí veio o pecado pior que é o orgulho. Se me sinto, como você falou, né? Se eu me sinto melhor do que o outro, aí caí todos novamente. Por quê? Porque quando o Senhor vai nos dando a vitória, nós vamos compreendendo a nossa verdadeira situação, quem somos, e compreendemos que todo traço de bondade na nossa vida e de vitória vem da graça do Senhor Jesus e não de nós. E aí que nós temos compreendemos mais ainda a nossa condição de pecador e temos mais ainda amor e misericórdia pelas outras almas, porque a gente sabe, se eu hoje não minto mais, foi pelo poder de Deus, o mesmo Deus que fez comigo faz com meu irmão também. Mais misericórdia ainda e mais amor a gente tem com outro irmão, porque a gente sabe que a gente lutou e não conseguiu. Quem fez na nossa vida foi a graça de Deus, que é Ele que faz, né? Deus seja louvado. Éden, está com a mão levantada aqui, Éden. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todos. É o seguinte, eu vejo o seguinte, né, que todos nós somos pecadores e pecamos diariamente, não tem jeito, né, pela natureza. Só que Cristo veio e nos perdoou. Por ter nos perdoado, ou dado a salvação, quer dizer, por ter nos salvado do pecado, porque Ele odeia o pecado, aí nós somos, assim, a partir dali, nós deixamos de ser pecadeiros, né? O que a irmã Terezinha, acho que queria dizer isso, seria isso. Nós somos pecadores, sim. Por causa da natureza, nós nascemos na situação que estamos hoje. Mas nós deixamos de ser, quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser pecadeiros. Ou seja, ser mais parecido com Cristo. Mesmo que isso, nós nunca vamos, nem na glória, sermos igual a Cristo, jamais, nenhum aqui, mas a gente procura ser mais semelhante, né? Ou seja, quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem adulterava não adultera mais, quem dava falso testemunho não dá mais falso testemunho, e assim sucessivamente. É ser semelhante a Cristo, ser parecido. É como se você olhasse para a foto de Cristo, assim, na sua misericórdia, e falasse, não, eu quero o Senhor não matou, não roubou, não adulterou, então eu quero ser semelhante a Ti. Eu, a partir de hoje, já não faço mais as coisas. É assim, e diariamente, tomar a decisão, salva-me, Senhor, hoje mais um dia, porque é mais um obstáculo na vida da gente. É um dia após o outro, né? E oremos uns pelos outros, pela saúde e a vida de cada um. Um bom dia a todos.
Amém, amém. A nossa luta é buscar a Cristo, né? Nos lembrando de que cada traço, o apóstolo Paulo fala que cada traço de bondade, tudo vem do Senhor, vem da graça de Deus. Nada vem de nós. Então, quanto mais perto de Cristo, quanto mais humilde, porque Jesus é manso e Jesus é humilde. Ele que é Deus é humilde, então nós precisamos compreender. Quanto mais perto dele, mais humilde, mais nós vamos ver o nosso. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos quem nós somos e como nós dependemos dele, né? Meu querido irmão, estamos na hora de encerrar, vamos dar aqui, ô Bill, seus momentos aqui para você finalizar, e assim que você terminar de falar, você pode orar. Ok. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer um convite, apresentar um projeto que eu e minha esposa fazemos pelo poder de Deus. Vocês estão visualizando algumas imagens aqui. Essas são meninas que estão hoje no Instituto de Crescimento Espiritual, estão no ICEVES. Eles estão num projeto missionário ali, se aperfeiçoando e crescendo na graça de Deus. Eu gostaria de apresentar esse projeto rapidinho, em 2 minutinhos. Eu e minha esposa fazemos um trabalho com famílias e pessoas carentes, inclusive crianças e adolescentes, principalmente. E nós acolhemos essas crianças, acolhemos essas famílias, e nós procuramos o máximo possível apresentar Cristo Jesus para que transforme a vida delas. E essas 4 jovens aqui que vocês viram na foto, nós levamos lá para os ICEVES para poder fazer um curso missionário. E tem sido uma bênção na vida delas. Adolescentes que vêm de famílias destruídas, em que pais se suicidaram, em que houveram abusos, famílias assim desestruturadas. E eu falo isso realmente sem mérito algum, mas é justamente uma missão que todos nós precisamos participar. E lá, elas estão participando desse curso e pretendem participar de outros cursos missionários também. E tudo isso demanda gastos, despesas, né? E eu gostaria de convidar quem se sentir tocado, sentir o interesse de fazer alguma ajuda para essas meninas com doações, pode estar entrando em contato comigo, que a gente vai estar contando até mais detalhes sobre a vida delas e oportunizando a cada um de nós ser um anjo da esperança, ou sendo realmente uma bênção na vida dessas pessoas. Não somente ela, mas também outros jovens e outros projetos missionários que temos. Caso você tenha interesse em conhecer, saber um pouquinho mais, entre em contato com a gente. Será uma bênção nós podemos trabalharmos juntos para a salvação dessas pessoas e de muitas outras pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Ô, Bill, você poderia... nós precisamos do contato para nós poder entrar em contato para dar ajuda. Você poderia dar o número do telefone? Sem problema. Por onde que eu mando aqui? Você pode mandar e também falar agora o número do telefone e mandar para nós também. No chat. Eu vou mandar aqui no chat aqui, o DDD é 669 9645 6370. 9645 6370. Ok. Coloca no chat também, tá ótimo, viu, Stanley, para nós entrarmos em contato com você para poder a gente poder ajudar. Okay. Qual é o nome do projeto, por favor? Irmã, não temos um CNPJ, não temos um nome, simplesmente eu e minha esposa trazemos para dentro de casa essas pessoas. É desse jeito. Amém. Amém. Gente, por exemplo, dessas 4 meninas que foi projetado aqui, 2 delas, essas 2 da direita aqui, elas já moraram com a gente muito tempo, entendeu? As outras 2, que é a de vermelho e a de roxo, as da esquerda, do lado de vocês,
elas não chegaram a morar com a gente, mas a gente apoia para que elas participem de cursos missionários, tá tendo esse crescimento espiritual. Então, seria mais ou menos isso aí. Agora, em janeiro, nós vamos fazer um curso aqui no Mato Grosso, um curso missionário de 1 mês. Eu queria mandar também a divulgação desse projeto, caso alguém tenha interesse em participar. Será feito pelo método Apostila Light, com a metodologia da Serra do Cipó, e será um prazer muito grande ter a participação de vocês também. Então, seria isso, minhas palavras finais. Obrigado por tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Amém, amém. Deus seja louvado por um trabalho tão bonito, acolher pessoas necessitadas, levar para dentro da sua casa, só Deus. Que o Senhor continue abençoando e nós vamos... Não dá vontade da gente finalizar, a vontade que a gente tem é ficar aqui o dia todo falando do amor de Deus, né? Mas vamos meditar na mensagem que Deus mandou para nós nesta manhã. Eu aconselho a gente ler novamente, vamos ler novamente a mensagem que Deus mandou, Romanos 3, e ler durante o dia, meditarmos para que o Espírito Santo nos convença, né, da mensagem que ele tem para nós. Meu irmão, vamos finalizar então com a oração? Vamos. Querido Pai, mais uma vez em oração, queremos agradecer por seu infinito amor por nós. Por favor, ó Pai, ouça a nossa oração, atenda o nosso clamor e conceda-nos o dom precioso do Espírito Santo. Que ele seja derramado sobre nós para nos reavivar e nos reformar pelo seu poder e a tua graça. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessa caminhada cristã. Que não venhamos a cair, mas se porventura viemos a tropeçar, que o Senhor nos dê poder para nos levantar e continuar a viagem até o porto seguro, até o destino final, as mansões celestiais. Nos despeça nesse dia com a tua bênção e que o Senhor nos dê poder para enfrentar as lutas desse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Conceder-nos tua graça e teu poder.
bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Se o Senhor assim nos permitir, amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Bill, muito obrigada. Meu irmão, que o Senhor continue abençoando você, a sua casa, a sua família e os projetos que Ele tem desenvolvido através da sua vida e da sua família. Bom dia a todos. Amém. Louvado seja Deus. Um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Deus abençoe. Obrigada, Bill. Feliz dia. Amém. Bom dia, eu amo vocês. Bom dia, Deus abençoe a vida de todo mundo. Amém. Amém.